Fala galera, boa noite. Vim trazer para vocês aqui agora a lei número 1801 de 5 de abril de 1990, que vem a falar sobre a lei orgânica do município de São Roque. Tá bisurado para vocês. Vamos começar no artigo 1º. O município de São Roque, com sede na cidade de São Roque, é entidade política dotada de autonomia, que se regerá por esta lei orgânica e leis que adotar, observada aos princípios da Constituição Federal e Estadual. Artigo 2º. O governo municipal será exercido por Câmara de Vereadores com a função eminente legislativa e pelo prefeito com função substancialmente administrativa. Quem tem função legislativa? Os vereadores. E quem tem função administrativas? O prefeito. Artigo 3º. O poder municipal emana do povo local, que o exerce diretamente o de seus representantes, eleito no termo da Constituição Federal e desta lei orgânica. Artigo 3º. Foi o que acabou de acontecer aqui no Brasil, as eleições, que nós escolhemos o nosso representante. Artigo 4º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Galera, cai em prova demais o artigo 4º, perguntando sobre a soberania popular, como que ela será exercida. Ela será exercida por quê? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Tu não pode errar uma questão dessa na prova. Galera, aqui o artigo 5º é muito importante, porque essa banca, ela fez a prova de Araras e ela não cobrou muitas questões de lei orgânica. Então, o que ela fez? Deu para perceber que ela é um pouco preguiçosa. Ela pegou os primeiros artigos ali e elaborou a questão. Então, galera, dê uma atenção nesses artigos aqui de início, que a lei é muito grande, então você tem que ter uma premonição. Aí o artigo 5º vem: é dever do município. É dever, galera. E foi uma questão parecida com isso aqui de Araras, perguntando qual era o dever do município lá, competir o município. Então, galera, você tem que saber isso aqui. É dever do município garantir os direitos sociais, a educação, a saúde, trabalho e lazer, assegurar a prestação e a fruição dos serviços públicos básicos, promover o desenvolvimento econômico e social no território municipal e zelar pela observância da Constituição. Leve isso para a sua prova. Artigo 6. A lei orgânica do município no âmbito das competências locais é de hierarquia superior, devendo todos os atos e normas municipais atenderem aos seus termos. Artigo 7. São símbolos do município o brasão, o hino e a bandeira, instituídos em lei. Artigo 8. Muito importante. Ao município cabe legislar e prover a tudo quanto respeito, cabendo-lhe privativamente suprimentar a legislação federal, elaborar orçamento, instituir e arrecadar, prestar contas públicas balancetes, organizar e prestar prioritariamente permissão, organizar, dispor sobre aquisições, adquirir bens, dispor sobre... Galera, olha só, é muito grande. Então você tem que passar o olho, exercer o poder de polícia administrativa, conceder licença autorizada, integrar consórcios com outros municípios. Tem que ir pelo menos com um pouquinho de conhecimento disso daqui. Por quê? Ele vai querer te confundir com o dever do município. Vem aqui, município cabe legislar. Então ele vai querer te pegar, trocar, botar o item do dever com o item do que cabe privativamente o município legislar. Artigo 9. O município em comum com a União, o Estado. Isso aqui você tem que saber. É comum do município com a União e o Estado zelar pela guarda da Constituição, das leis, cuidar da saúde e da assistência pública, proteger os documentos das obras e outros bens de valores históricos, impedir a evasão e a destruição, proporcionar os meios de acesso, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, fauna e flora, fomentar a produção, promover programas, combater as causas de natureza e os fatos de marginalização, registrar, acompanhar e fiscalizar
as concessões de direitos e pesquisas, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Galera, levem isso para essa prova. A banca é preguiçosa, já deu para perceber, e ela gosta de cobrar esses artigos de início. Ao município, concorrentemente com o Estado, promover a educação e a cultura, promover sobre extinção de incêndios, fiscalizar locais de venda, fazer cessar exercício de poder de polícia administrativa, conceder licença para exploração de porto de areia, lagos ou represas por razão não superior a 3 anos de renovável. Parágrafo único. A extração de areia de cava será regulamentada em lei no prazo de 180 dias. Levem para a sua prova. A extração de areia de cava será regulamentada em lei no prazo de 180 dias. Galera, ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionários, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes de relações, recusar fé aos documentos, criar distinções de brasileiros, subvencionar auxílios, manter a publicidade de atos, programas e obras, serviços de campanha, outorgar isenções fiscais ou permitir remissão de dívidas, instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Levem para a sua prova também, muito importante. Artigo 13. Criado o distrito, o executivo, no prazo de 2 anos, promoverá a implantação de, no mínimo, 3 dos serviços indicados em consulta formulada ao Colégio Eleitoral Distrital. Não muito importante. Artigo 16, muito importante, leve para a sua prova também, não pode errar. São condições necessárias para a criação da administrações regionais. 500 habitações de no mínimo em sua área e população superior a 2.000 habitantes. São condições necessárias para a criação de administrações regionais. 500 habitações do mínimo de sua área, população superior a 2.000 habitantes. Artigo 17. O poder legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores de São Roque, composta por representantes do povo eleitos do município e pleitos de direitos pelo sistema proporcional de voto para um mandato de 4 anos. A Câmara Municipal de São Roque, parâmetros estabelecidos, será composta por 15 vereadores. Leve para sua prova que vai que a banca perguntar algo assim, galera. Você não pode errar. Composto de 15 vereadores. Artigo 21, galera. São órgãos da Câmara de Vereadores: o presidente da Câmara, a mesa diretora e o plenário e as comissões. São órgãos da Câmara de Vereadores: o presidente da Câmara, a mesa diretora e o plenário e as comissões. Artigo 22. Ao presidente da Câmara de Vereadores, seu representante máximo, cabem, entre outras, as seguintes atribuições: representar a Câmara em juízo de fora dele, dirigir o trabalho. Aqui no artigo 22, galera, muito importante também. Galera, vou pontuar sempre o que eu achar que a banca possa vir querer cobrar de você. Artigo 24. A mesa diretora é composta por presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então é por quem? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A mesa diretora é composta. Galera, muito importante, cai muito em prova em lei orgânica de município. Artigo 25. A eleição para renovação da mesa diretora será realizada anualmente a partir de 1º de setembro do dia útil, horário regional. A presença no mínimo maioria absoluta dos vereadores, que elegerão por maioria simples o voto nominal os membros da mesa diretora, assumindo os eleitos o exercício de suas funções de 1º de janeiro.
No primeiro ano da legislatura, inciso primeiro, galera, a eleição será realizada excepcionalmente dia 1º de janeiro, e a sessão será presidida pelo vereador mais votado. Inciso segundo, não havendo o mínimo de vereadores presentes no momento da eleição, o vereador que tiver assumido a direção dos trabalhos no primeiro ano da legislatura, a partir do segundo ano de legislatura, o presidente cujo mandato fica ou seu substituto legal permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa diretora. Inciso 4. O presidente da mesa diretora é o presidente da Câmara de Vereadores. Galera, cai em prova também demais. O mandato dos membros da mesa diretora será de no máximo 2 anos, ou seja, o mandato dele será do máximo 2 anos, salvo se der do segundo ano do biênio, ocorrendo nesta hipótese o término do mandato de 31 de dezembro desse mesmo ano. Inciso 1º. É vedada a reeleição do membro da mesa diretora na Câmara para biênio subsequente, mesmo que se trate de outra legislatura ou de mandato que não tenha sido cumprido por inteiro. Artigo 27. Qualquer componente da mesa diretora poderá ser destituído pelo voto de 2/3. Só vai poder tirar o componente da mesa diretora pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. O processo de destituição será regulado no regimento interno. Se segundo destituído o membro da mesa diretora, será imediatamente eleito outro para completar o mandato. Cabe à mesa diretora elaborar e encaminhar ao prefeito até o mês de agosto proposta do orçamento da Câmara. Se a proposta não for encaminhada no prazo previsto no inciso, será tomado com base no orçamento vigente para a Câmara. Suplementar, então dá uma lida aqui, galera, importante também. Artigo 32. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pelos presidentes da Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração em prazo certo e determinado, fato da administração municipal. Artigo 33. A legislatura, período de funcionamento da Câmara de Vereadores, renovar-se a cada 4 anos, já em 1º de janeiro. As sanções legislativas, períodos anuais e reuniões da Câmara de Vereadores são ordinárias e extraordinárias. Inciso 1º. A sessão legislativa extraordinária poderá ser convocada pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, vereadores ou por meio de requerimento da maioria de seus membros. A convocação será promovida por ofício dirigido ao presidente da Câmara de Vereadores, devendo-se a reunião ocorrer dentro de 3 dias. Inciso 3º. A convocação de reuniões extraordinárias ou solene fora de outras reuniões dependerá de comunicação pessoal e escrita aos vereadores em exercício com uma antecedência prevista de 24 horas. Inciso 1º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Câmara de Vereadores. O vereador não tomará posse senão se desincompatibilizar a apresentar à presidência da sessão de posse a sua declaração de bens. O vereador entrará no exercício do mandato automaticamente após a posse. Artigo 40. O exercício do mandato será interrompido em razão de vacância ou da licença do vereador.
Dar-se-á a vacância com a cassação ou a extinção do mandato do vereador. E segundo, dar-se-á licença nos casos de doença devidamente comprovada, desempenho ou missão de caráter cultural do interesse do município, interesse particular para o prazo de determinado nunca inferior a 30 dias, adoção, maternidade e paternidade, nomeação para o cargo de auxiliar diretor do prefeito, direto do prefeito. Artigo 51. A Câmara de Vereadores poderá afastar o vereador cuja denúncia por infrações político-administrativa for recebida por 2/3 de seus membros. Muito importante, artigo 54. O processo legislativo sucessão ordenada de atos necessários à formação de propositura com força de lei compreende a elaboração de emendas de lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e decretos de leis e resoluções. Galera, cai muito em prova da emenda da lei orgânica. Artigo 57. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta da maioria absoluta do membro das casas de vereadores, de 5% dos eleitores e do prefeito. A banca vai te perguntar: a lei orgânica poderá ser emendada mediante o quê? Da maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara de Vereadores, de 5% dos eleitores município e do prefeito. A proposta será discutida, votada em 2 turnos, até 10 dias. Artigo 58. Não será objeto de deliberação proposta de emenda à lei orgânica tendente a ofender ou abolir a separação dos poderes municipais e os princípios na harmonia e independência dos poderes. Parágrafo único no artigo 59. São leis complementares, além de outras indicadas, uso e ocupação de solo, obras públicas e particulares, matérias, tributos e municipais e política de desenvolvimento urbano. Artigo 60. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador à mesa diretora ou a qualquer comissão permanente da Câmara de Vereadores, ao prefeito e aos eleitores dos municípios. Inciso 1. A fixação de remuneração do prefeito e do vice-prefeito deverão ser promulgados 60 dias antes das eleições. Cassação de mandato, aprovação de contas, concessão de títulos honoríficos e concessão de licença ao prefeito. Parágrafo único do artigo 66. As resoluções legislativas são próprias para, entre outras, regular as seguintes matérias: concessão de licença de vereadores, aprovação e alteração do regimento interno e aprovação de precedentes regionais regimentais, fixação da remuneração dos vereadores devendo ser promulgada a 60 dias e a criação, transformações de extinções dos cargos. Artigo 69. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, devem dar ciências ao Tribunal de Contas. Artigo 70. Para encerrar a primeira parte da lei orgânica, prestará contas conforme estabelecidos para legislações pertinentes toda pessoa física ou entidade pública ou privada que utilizar, arrecadar, guarda, gerenciar, administrativa, dinheiro, bens ou valores públicos do município, ou por eles responda, ou que em nome deste assuma obrigações da natureza pecuária. Galera, vamos fechar aqui o artigo 71 para completar 20 minutos. Aprovada a proposta, caberá ao Executivo, no prazo de 180 dias,
a realização de plebiscito consoante dispuser em lei. A proposta que já tenha sido objeto do plebiscito somente poderá ser apresentada depois de 5 anos. Então, galera, a próxima parte começamos no artigo 80. GCM, São Roque, 3 Fs, foco, força e fé.